no meio dessa tempestade, quando Jesus deu a ordem, né, para os discípulos, uma ordem, eu não tenho que questionar, eu tenho que obedecer apenas, os discípulos não quiseram muito, porque quando Jesus direcionou, quando Jesus deu a ordem, eles sabiam mais ou menos para a direção, porque Jesus disse, vocês vão para o outro lado, e eles sabiam que era o outro lado. Então, por isso, eles não queriam ir para lá. Porém, ordem, a gente não questiona, a gente cumpre. E Deus nos... eu falei isso aqui, eu não sei se eu falei na igreja ou se eu falei aqui no podcast, mas assim, Deus não tá nem aí para sua opinião. Deus não tá nem aí para sua opinião. O que ele quer de você, o que ele espera de você é só obediência. E obedecer é cumprir a ordem que me foi dada sem questionar o porquê ou disso ou daquilo. Apenas obedeça a voz de Deus e você será bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Pastor, no meio da tempestade, a gente tem aquela sensação de que Deus está longe de nós. Mas, de fato, ele está longe ou ele está perto? Por que a gente sente, às vezes, essa sensação? Porque o discípulo, Jesus disse para eles, vão, eu vou daqui a pouco. Aparentemente, ele estava distante deles, né? Com certeza ele está perto. Agora, o momento da tempestade, né? O momento da adversidade, o momento da luta, da dificuldade que nós vivemos, que nós passamos, a primeira coisa que vem é o medo, é o desespero, né? Uhum. Que faz parte. Que faz parte. Então, né? A primeira pergunta que você faz é aí, você me abandonou? Oh, Deus, parece que você não está vendo o que eu estou passando, né? Como se a gente... Parece que naquele momento só a gente passa por tempestade. Então, talvez essa sensação que a gente tem, né? Que é só a gente que enfrenta a luta, que é só a gente que passa por tempestade, né? Mas é uma coisa que nós aprendemos ao longo do tempo, na nossa vida cristã, na nossa história com Deus, na nossa vivência diária com Deus, é que realmente ele sempre está conosco. Porque, aliás, nós sabemos disso, ele disse isso, né? Ele garantiu isso. É uma garantia. Ele falou, olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, essa é uma promessa que a gente nunca pode esquecer. Agora, por que muitas vezes nós temos que pregar sobre isso nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas? É porque as pessoas esquecem justamente isso. E às vezes, né, pastor, até para nós mesmos. Não é? Tem hora que a gente tem que, em outras palavras, brigar com a nossa alma, conversar com a nossa alma. Sim, como Davi, né? Davi, calma, alma minha, espera em Deus, aquieta-te, ainda nós vamos louvá-lo, nós vamos adorar o Deus da nossa salvação, calma. Esse exercício, ele faz parte, né? Não é só na vida do cristão, do crente que está sentado, não. O pastor também tem hora que ele, né, se vê numa tempestade que parece que ele não vê saída. É por isso que é importante também, Danilo, principalmente para quem está nos assistindo também, e às vezes todos, como nós falamos aqui, todos nós passamos por tempestades, por momentos difíceis, guardado a devida proporção, umas mais intensas do que a outra, com ventos mais fortes do que... Né? Cada uma tem uma intensidade, cada uma tem um nível, né? Mas o que nós precisamos entender é que nesse momento o que não pode faltar na nossa vida é a palavra de Deus. A palavra. Né? Quando nós temos, sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, a circunstância que nós estamos vivendo, a tempestade que nós estamos vivendo, não pode anular a palavra que Deus liberou. Né? Essa tempestade, por exemplo, né, que Jesus, Mateus 14, que você citou, Jesus fala assim, entre no barco e vão. A primeira, Jesus estava com eles. Agora Jesus está falando, vai com eles. Né? Só que... Vai sozinho aí. Só que eles... O que eles tinham? Né? O que fez com que eles fossem? A palavra. Porque nós vamos atravessar, né? Na verdade, Marcos 4:35, ele fala, nós atravessaremos, nós estaremos juntos. Então, eles tinham também uma palavra de Deus. Então, quando nós temos uma palavra, no momento da tempestade, nós vamos lembrar de Isaías 43, que fala, né? Ainda que você passe pelas águas, elas não vão te afogar. Ainda que passe pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu estarei contigo. Nós vamos lembrar, né, do salmista Davi, que diz, olha, ainda que eu ande pelo vale... Ainda, não significa que você vai andar. Mas se você andar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Glória a Deus. Parece uma coisa tão simples, são versículos tão chaves da nossa vida e que nos momentos mais cruciais nós precisamos lembrar. Né? Quando nós trazemos a palavra de Deus, a Bíblia fala isso, traga à tua memória aquilo que vai te dar esperança. O que nos dá esperança? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que dominar a nossa vida.
Ela tem que Sim. estar. As nossas decisões têm que ser pautadas na palavra. O meu primeiro emprego aqui em Sorocaba, o meu patrão olhava pra mim e falava assim, quando eu tava me aproximando dele, ele falava: lá vem ele. E ele diz assim: a palavra diz. Mas olha que referência. Porque tudo que a gente conversava, ele dava uma ideia de uma coisa, outra falava, ó, mas a palavra diz tal. Porque de fato, a vida do cristão tem que estar pautado na palavra. É óbvio que a gente não tem que ser também um doido aloprado, né? Tudo é quanto que tá isso aqui? Ah, é tantos reais. Ah, mas a palavra diz que eu vou comprar sem dinheiro. Calma, irmão. Não vai ser maluco também, né? Tem os seus contextos dentro da palavra. Com certeza. Agora, é interessante, né? Eu até citei aí os dois textos, mas Mateus 14, a palavra é vá que eu vou depois. Exatamente. Né? A primeira é nós atravessaremos juntos, mas vá que eu vou chegar. Tem um. Então, Eu garanto. a questão é o seguinte, quando que ele chega? Né? Eu falei sobre isso domingo, né? Tem outra coisa que parece chavão, mas não é uma grande verdade. Ele não chega atrasado nem adiantado. Ele chega na hora exata. Ele chega nas horas mais incertas da nossa história, da nossa vida. E agora, olha que interessante, nós estamos falando da palavra, né? Quando Jesus está chegando, né? Ele vai orar e depois ele, ali perto das 3 da madrugada, ele aparece no mar. E aí os discípulos gritam, né? Acho que Pedro grita, é um fantasma, e eles não estão entendendo o que está acontecendo. Mas o que eles têm ali? Jesus, quando percebe aquele movimento, eles gritando que é um fantasma, ele falou, não temas, sou eu. Pedro fala assim, Jesus, se é tu mesmo, então permita que eu vá até o Senhor. Aí ele libera a palavra. Então venha. Então, eu aprendo, e eu até ministrei já sobre isso, que Pedro caminha naquele momento, além de caminhar sobre as águas, ele caminhou sobre uma palavra. Glória a Deus. Então, no meio das maiores tempestades da sua vida, Deus vai te dar condição de você poder caminhar sobre a palavra que ele liberar sobre a tua vida.